Bem, prosseguindo com a aula, vamos ver a parte de diagrama trajecto-passo, que é uma ferramenta super importante, né, diagrama trajecto-passo, para qualquer técnica de comandos sequenciais. Tá? Vamos verificar, começando por esta aula e seguindo nas próximas duas, vários tipos de estratégias para solucionar problemas de comandos sequenciais. Tá? Em todos eles vamos ter que utilizar diagrama trajecto-passo. Mas o que é o diagrama trajecto-passo? Ele é uma tabelinha onde colocamos cada um dos movimentos de cada cilindro. Tá? Por exemplo, num projeto podemos ter 2, 3, 4 cilindros, etc. E vamos colocar nessa tabela cada um dos cilindros com seus movimentos de uma maneira algébrica, tá? De uma maneira gráfica. Temos aqui um tipo de sequência. Esta sequência nada mais é que um ciclo dado pelos nossos cilindros. Neste exemplo, é dado pelas letras A, B e C. Cada letra maiúscula simboliza um atuador pneumático. Tá? Agora, o símbolo mais e o símbolo menos significa avanço da haste e recuo, respectivamente. Tá? Cada vírgula separa cada fase. Por exemplo, neste ciclo vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5 fases. Tá? Quando temos um parêntese também significa que é uma fase só. Só que o recuo de B e o recuo de C ocorrem simultaneamente. Tá? Então, lembrem-se do significado do parêntese. Aqui, por exemplo, está a figura do cilindro denominado B e pegar minha caneta. Aqui está. E na atualidade são colocados sensores nestes cilindros, tá? Os cilindros pneumáticos comerciais já vêm com uns sensores indutivos aqui, um aqui e outro aqui, tá? Opa, e outro aqui. E nós vamos denominar esses sensores com letra minúscula. Por exemplo, quando é um recuo em B, esse sensor se vai chamar de B0, tá? E quando está no avanço, se chamará de B1. Então, esse sensor indutivo detecta a presença metálica do nosso pistão aqui no recuo. Tá? E quando o nosso pistão esteja no avanço, opa, como que elimino isso aqui? Bom, esteja no avanço, aqui, ele vai detectar a presença do pistão aqui. Então, também em alguns simuladores, ou antigamente, estes sensores eram de tipo mecânico, tá? Eram tipo de uns roletes, um rolete aqui, tipo uma rodinha de borracha com um mecanismo e um pivô. Tá? Esses roletes eles se abatiam quando a haste chegava a ter contato com eles, né? Chegava a ter um contato aqui e esse rolete aí se inclinava, né? Ficava aqui a rodinha inclinada. Então, quando se inclinava, mandava um sinal, né? Então, tínhamos, por exemplo, um rolete aqui que marcava o recuo e outro rolete aqui que ia marcar ou ia enviar um sinal no fim do curso. Tá? Então, tínhamos esses dois roletes. Ainda são usados, tá? Ainda podemos encontrar e se colocam aqui em ambas as posições. Tá? Então, esse rolete aqui mandaria um sinal chamado de B0 e esse seria de B1. Tá? Então, temos as duas opções. Então, esses sinais são aqueles que servem para disparar o funcionamento dos outros cilindros. Tá? Por exemplo, o primeiro que temos que fazer para abordar esse tipo de problemas é
colocar nosso ciclo na tabela trajeto passo. Separamos essa tabela em todas as fases, que são 5, né? Contamos 5 fases entre as vírgulas 1, 2, 3, 4 e 5, né? A quinta está marcada pelos parênteses. Em cada uma das fases colocamos a trajetória correspondente, né? Que é a ativação do cilindro e seu movimento. Na primeira está movimentando-se no avanço o cilindro A. A segunda fase está movimentando-se o cilindro B no avanço. Na terceira, o cilindro C avança. Né? Na terceira. Na quarta fase, recua A. E na quinta fase, B e C recuam simultaneamente. Tá? Agora, como interagem os movimentos dos cilindros com os sinais, né? Estes sinais que provêm dos sensores aqui, esses sinais B0, B1, e cada cilindro vai ter seu sinal A1, A0, o cilindro C vai ter seu sinal C0, C1 e assim em diante. Então, verifiquemos que cada movimento do cilindro depende de uma ação anterior ou de uma ocorrência anterior, né? Como diz a definição do projeto de comandos sequenciais, né? Tínhamos visto aqui comandos sequenciais e comandos combinatórios, né? Lembrando que os combinatórios, a saída é uma função unívoca da combinação das entradas, e nos comandos sequenciais, então, dependem de ocorrências. Tá? Então, essas ocorrências são disparadas por esses sinais. Tá? Então, por exemplo, B+, é uma sequência posterior a A+. Portanto, A+, quer dizer que o cilindro A avança e ativa o fim de curso em A1. A1 é um sinal que vai ativar B para o avanço. C+, está precedido pelo avanço de B. Portanto, B, quando chegou no fim de curso, B1, né, ativou o sinal B1, e B1 então vai acionar o avanço de C. A menos, então, seguindo a mesma lógica, né, vai ser acionado pelo sinal C1, e estes dois movimentos dos cilindros B e C, tá, no recuo, vão ser acionados por um único sinal, tá, que vai ser A0. E, finalmente, o avanço de A, né, A+, vai ser provocado pelo sinal do recuo de C e o sinal do recuo de B, ou seja, por C0 e B0. Além disso, nós devemos colocar um botão de partida, né? Denominado M, tá? De manual, porque geralmente os sistemas automatizados se iniciam, né, com um botão de partida manual. Tá? Tendo já a nossa tabela pronta, vamos ao nosso diagrama trajeto-passo. Tá? Essa é a tabela que temos em cima, né? E já vimos como montar ela. Então, nós prolongamos essas linhas de cada fase da tabela. Tá? Então, para cada cilindro, vamos fazer uma divisória. Por exemplo, temos cilindro A, B e C. Em cada um deles vamos colocar movimento de avanço mais e de recuo menos. B+, B- e C+, e aqui C-, né? Também colocamos os sinais, né? Para o movimento de recuo de A, vai o sinal A0. Para o movimento de avanço, vai o sinal A1. E assim também para o cilindro B e o C. Vejam que os sinais sempre são denominados com letra minúscula. Tá? Embora em alguns simuladores eles são aceitos como maiúsculos. Tá? Mas, por norma, quando vocês entreguem algum relatório, tem que ser os sinais com minúscula e a denominação dos cilindros com a letra maiúscula. Tá? Então, vejamos como montar a nossa tabela, o nosso diagrama trajeto-passo em base à nossa tabela. Na primeira fase, vamos ter um movimento de avanço do cilindro em A, né? A+.
nada se diz de B e nada se diz de C. Portanto, A aqui avançou, B permanece constante e C permaneceu constante ali no repouso. Consideremos que, se não é dito nada específico, nós devemos aceitar que as condições iniciais são com todos os cilindros na posição de recuo. Tá? Lembrem sempre, se não é dito o contrário, sempre os cilindros pneumáticos inicializam na condição de recuo. Tá? Então todos eles começam aqui no menos. Vejamos aqui na fase 2. Diz B+, nada diz de A nem de C, portanto, A vai permanecer constante ali no avanço, B foi para mais e C permaneceu ali no recuo. Na terceira fase, diz C+. Portanto, C avançou, B se mantém como antes, A se mantém como antes. Na quarta fase, diz A menos, portanto, A vai para menos, B se mantém, C se mantém. Vejam agora a quinta fase. Diz que B menos, C menos. Isso quer dizer que B vai para menos e C também vai para menos, né? Recuam simultaneamente. Tá? E nada se diz de A, então A fica como está. Tá? Que mais? Vamos analisar os sinais que temos ali. Existem três tipos de sinais. O sinal tipo contínuo, tipo instantâneo e tipo bloqueador. Um sinal contínuo, tá? É quando um sinal fica ativo pelo menos na fase atual e na fase sucessiva. Tá? Pode ficar ativo em várias fases mais. E o tipo de sinal dela é quando fica reto. Tá? Fica horizontal em uma ou mais fases. Tá? Um sinal é do tipo instantâneo quando é ativo somente no instante entre duas fases consecutivas. Ele tem a forma de um pico para cima ou um pico para baixo. Tá? Por isso que é instantâneo, ele sobe e desce, ou desce e sobe. Um sinal contínuo é bloqueador quando seu estado ativo ou também, digamos, inativo, o estado em recuo, não permite que o ciclo prossiga, então nosso ciclo trava. Podemos dizer de outra maneira, um sinal é bloqueador quando ele não permite que o cilindro da próxima fase se movimente. Tá? Ocorre um excesso de informações de sinais. Tá? Então nossa válvula que permitiria a comutação do nosso cilindro, ou a mesma comutação da válvula, é impedida. Tá? Vamos fazer então uma análise do nosso ciclo, tá? Aquele que estávamos analisando no começo. Temos que o sinal A1 está aqui em cima, contínuo. Tá? Ele fica ativo entre a fase 2 até a 5. Tá? Portanto, A1 é um sinal contínuo. Tá? A0, vejam que ele está somente nesse pontinho aqui no começo, no início da primeira fase, e aparece aqui no final da última fase, da fase 6. Ele, se continuássemos o ciclo para a direita, né, porque os ciclos se repetem, vejam que tem a forma de um pico negativo, portanto é um sinal instantâneo. B1 é ativado nas fases 3 e 4, então B1 é contínuo. B0 é ativado nas fases 1 e 6. B0 ativado aqui na fase 1 e na fase 6. Se copiássemos esse ciclo e colássemos aqui, né, apareceria uma linha horizontal aqui, né? Portanto, B0 também é um tipo de sinal contínuo. Tá? C1 está aqui, é esse pico.
Então é um sinal instantâneo. E C0 é contínuo. Tá? Vejam que aqui está horizontal e aqui também horizontal e se mantém. Tá? Então, separando todos os tipos de sinais contínuos, temos que analisar quais são bloqueadores. Tá? Vejamos que aqui o maior sinal contínuo é o sinal A1. É o sinal A1. Vamos verificar se ele é bloqueador. Ok. Quem vem depois do sinal A mais é o B mais. Então podemos aqui, analisando nossa tabela, verificar que o sinal B mais, ou seja, o avanço do cilindro B, vem de um sinal disparado A1. A1. Tá? Então, quando A chega a ser A1, se dispara um sinal que ativa meu B, que vai para B1, ou B vai para B+. Né? A se mantém contínuo durante todo o percurso até nossa quinta fase. Mas vejam que B tem que ir no recuo quando é disparado o sinal C0. Tá? C, quando é C0, dispara um sinal que faz com que B recue. Mas, como o sinal A1 ainda está ativado e o sinal A1 faz com que B avance, o meu cilindro permanece no avanço. Tá? Como permanece no avanço, ele não vai receber o meu sinal de recuo, que é C0. Tá? Por isso, se diz que A é um sinal bloqueador do meu cilindro B. Tudo bem? Agora, seguindo a mesma sequência lógica, nós podemos encontrar podemos encontrar que o B, o sinal B1, é um sinal bloqueador também de C. Por quê? Quando C vai para C+, é porque ele foi acionado pelo sinal de B1. Tá? E C vai para C- quando ele mesmo é acionado pelo sinal de C1. Né? C chegou a C1, ele instantaneamente deve recuar. Né? Então C é acionado por C1 e ele recua. Mas veja que ocorre aqui quando recebe o sinal de C1. Quando C recebe o sinal de C1, B1 ainda está ativo. E o que faz B1? Faz com que C avance. Então entra em conflito com o sinal de C1, que pretende que C1 recue. Né? B1 pretende que C1 avance e C1 pretende que C recue. Tá? Então, como podem entender, um sinal bloqueador é quando uma válvula destas válvulas de comandos recebem dois sinais simultâneos e que entram em concorrência. Por exemplo, no caso do cilindro B, nós temos que para A1, para o sinal A1, nosso cilindro deveria avançar, né? E ele avança de fato. Mas quando chega o sinal de C0, ele já não consegue recuar, porque A1 ainda está ativo. E nossa válvula biestável aqui, que comutaria, realmente ela não consegue computar, tá? Porque está sendo bloqueada pelo sinal A1. Por isso A1 é um sinal bloqueador. Ok. Então, vamos ter sinais contínuos, instantâneos e bloqueadores. Podemos reforçar o conceito já com tudo que vimos. Tá? E podemos então afirmar que os sinais contínuos são aqueles que no diagrama trajeto-passo provocam a parada dos cilindros. Tá? E também não deixam que o ciclo prossiga. Tá? E se apresentam com traços horizontais. Tá? Agora,
Os sinais bloqueadores, tá? São detectados em alguns, não em todos, tá? Em alguns dos sinais contínuos, tá? E podemos verificar quando é um sinal bloqueador, quando ele, por exemplo, é um sinal contínuo e ele permanece constante perante a mudança, né, de outro cilindro. Tá? Por exemplo, aqui decimos que A1 é bloqueador do sinal B e também dizemos que B, ou B1, perdão, B1 seria bloqueador do meu cilindro C, tá? Porque C varia enquanto B permanece constante. Tá? E sinais instantâneos, então, podemos identificar eles porque tem uma forma de pico, tá? Que pode ser um pico positivo ou negativo. Muito bem. É interessante também nós identificar cada sinal bloqueador, né? Aqui, na verdade, além de ter o sinal A1 e o sinal B1 como bloqueador, vamos ter também o sinal C0, né? Porque C0 permanece constante enquanto este pico em A varia. Vejam que o sinal aqui varia enquanto C0 permanece constante. Portanto, C0 é um bloqueador de A. Anotamos ou identificamos ele também. E B0 é um sinal bloqueador também. B0 também se modifica, perdão, B0 permanece constante perante a mudança de A. Tá? Então B0 seria bloqueador de A. Analicemos novamente este sinal C0. Esse C0, na verdade, ele bloqueia meu sinal B, ou meu cilindro B, porque B muda, né, justamente quando C0 está constante. Então, corrigindo, tá, o que eu falei, C0 é um bloqueador do B, tá? E B0 é o bloqueador do A, ok? Porque podemos verificar que B, quando vai para menos, depende de C0. Tá? Ok. Estudemos e projetemos o diagrama trajeto-passo do seguinte ciclo: A mais, B mais, C mais, B menos e AC simultaneamente em recuo. Vou pegar aqui a ferramenta de desenho para obter a nossa tabela aqui. Bom, temos este ciclo, tá, que é dado no enunciado. E primeiro verificamos quantas fases tem. Então vemos quantos espaços temos entre as vírgulas. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Lembra que quando temos parênteses, isso já nos indica um ciclo. Não contemos essa vírgula dentro do parênteses, só contemos o parênteses. Então temos 5 fases de ciclo. Então, onde diz fase, colocamos separados em 5. Tá? Colocamos cada movimento de cada cilindro que corresponde a cada fase. No primeiro, primeira fase vai ser A menos, na segunda vai ser B mais, na terceira C mais, na quarta B menos e na quinta A menos C menos em forma simultânea. Então, colocamos na quinta A menos C menos em forma simultânea. Agora temos que colocar os sinais. Por exemplo, sinal de partida, vamos colocar já nosso botão manual de partida. Primeiro que tudo, isso dá início ao nosso ciclo. Tá? Depois, quais seriam os sinais que ativam o A+. Vejamos que a quinta fase, que seria a última fase do ciclo, são ativados o recuo de A e de C. Portanto, seriam enviados os sinais A0 e C0 para a próxima fase, que seria A+. Então, aqui eu coloco A0. A0. Vou colocar bem
A0 e C0. Tá? Depois, B vem depois de A+, né? B mais vem depois de A+. Portanto, isso quer dizer que nosso cilindro A chegou no fim de curso A1. Então, A1 é o sinal que dispara B para a posição de avanço. C+, então, é ativado por B1, né? O sinal B1. B- é ativado por C1 minúsculo. E esses dois movimentos, A menos C menos, são ativados por um único sinal, né? B0. Tá? Então, agora podemos fazer a parte de nossa tabela trajeto-passo. Né? Denominamos então na primeira divisória aqui como um cilindro A, colocamos o movimento mais, menos, avanço, recuo e o nome dos sensores de fim de curso, né? Seria A1 e seria A0, tá? E o mesmo para os outros. Então B menos mais, B1, perdão, B0, que é de recuo, e aqui B1 para o avanço. Meu cilindro C maiúsculo, movimento de avanço, recuo, e os sensores respectivos em minúsculo, né? C0, C1. Então, na primeira etapa, só se fala de A+, então A vai para o avanço. Vai para o avanço. Nada se diz de B, nada se diz de C. Tá? Considerando que todos os cilindros partem do repouso. Na segunda fase, B vai para o avanço. Então, B avança. Nada se diz do cilindro A, nada se diz do cilindro C. Se mantém. Na terceira fase, C vai para mais. Nada se diz de B, então permanece. Nada se diz de A, então permanece. Na quarta fase, B vai para menos. Nada se diz de A, então permanece como estava no estado anterior. E C também. E na última fase, A e C recuam simultaneamente. Então, A recua simultaneamente com C. E nada se diz de B, então permanece como estava na fase anterior. Então, aqui nós podemos analisar com que o sinal A1 é contínuo. Tá? B0 é contínuo, o sinal A0 é um sinal instantâneo, C0 também vai ser contínuo, tá? E C1 vai ser contínuo só nessa parte. C1 aqui vai ser contínuo, mas não vai ser bloqueador de ninguém. No entanto, A1, vejam que permanece constante perante a mudança de B, do estado do cilindro B. Portanto, A1 vai ser bloqueador de B. Tá? Outra coisa interessante é que nós podemos obter os equacionamentos necessários para que, no processo de montagem do nosso circuito pneumático, nós saibamos onde colocar nossas conexões pneumáticas. Né? Aqui vamos obter, por exemplo, trocar aqui de ferramenta. Aqui está nossa primeira equação pneumática. Tá? Já vou mostrar como se utilizam. A mais, então vai ser A0, C0 e M. Tá? Então tem que estar pressionado simultaneamente, ou melhor dito, não pressionado, sino que tem que ser enviados estes três sinais de forma simultânea para que A avance. A nossa outra equação, B+, vai ser igual a A1. C+, é igual a B1. B- é igual a C1.
e A menos, C menos vão ser ativados pelo sinal B0. Tá? A menos e C menos, esses movimentos de diferentes cilindros vão ser ativados por um único sinal B0. Tá? Bem, ali já analisamos todas as informações de nossa tabela de trajeto pneumático. Un segundo, quiero verificar si está funcionando. Ok. Vamos ver agora as técnicas para projeto de comandos sequenciais. Nesta aula vamos ver a técnica mais simples, tá? Mas nas aulas que vêm vamos ver outras técnicas mais avançadas. Temos basicamente três técnicas, tá? Temos o método direto, que vamos ver na aula de hoje. Temos o método com fim de curso rolete, operando em um sentido único. Tá? Método de cascata e o sequenciador pneumático. Vocês se lembram que tínhamos um método intuitivo? Tudo bem, se vocês têm muita prática e bastante entendimento de circuitos pneumáticos e circuitos lógicos, vocês podem utilizar um método intuitivo. Só que esse método fica muito mais difícil de concretizar ou achar uma solução enquanto mais cilindros pneumáticos nós tivermos. Por exemplo, para 2 cilindros ou mais, esse método intuitivo já fica pouco eficiente. Então, é melhor utilizar um método direto ou estes outros que aparecem aqui. Tá? Cada método tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o método direto é um método, como diz o nome, rápido. Né? Um método bem fácil de usar e se chega rapidamente nas soluções. Mas não consegue solucionar o problema de sinais bloqueadores. Tá? Já o método fim de curso rolete consegue solucionar. Tá? Só que é também um método que tem suas desvantagens. Por exemplo, é um método um pouquinho mais elaborado, mais complicado. Ele também tem problemas, como por exemplo, que pode travar, né? Porque ele utiliza assim como solução só sinais instantâneos de pulso, quer dizer, sinais pneumáticos muito rápidos. Tá? Então, caso nós tivermos uma diferença de pressão e esse pulso instantâneo não tenha a pressão suficiente, às vezes o sinal não vai chegar. Tá? Então, tem seus riscos. Tá? O método de cascata também é muito bom, soluciona esses problemas de sinais de bloqueio, mas às vezes precisa de muita tubulação pneumática. Tá? E, portanto, tem muita queda de pressão. Mas, assim, cada tipo de método tem as vantagens e tem que ser aplicados para problemas específicos. Tá? Vamos ver com um exemplo como é que nós aplicamos nosso método direto. Tá? Então, consideremos um processo com um sistema automatizado de pick and place. Tá? Aqui nós temos o ciclo dele, que está definido por A mais, B mais, A menos, B menos. Ou seja, primeiro o nosso manipulador abre as garras, A mais, depois ele avança, B mais, depois ele fecha a garra, B, A menos, né? Agarra então algum elemento ali, e ele depois recua, né? Ou seja, B menos, ele faz pick and place, pick, A menos, place, B menos, ele pega e posiciona em outro lugar. Bem, montamos nossa tabela de trajeto fase, né? Verificamos que tem 4 fases, 1, 2, 3 e 4, e transposamos para nossa tabela. Em cada uma delas vai ter um movimento específico de cada cilindro e identificamos o sensor. Para B+, é disparado o sensor A1, para A-, é disparado o sensor B1, para B-, é disparado o sensor A0 e para A+, é disparado o sensor B0. Tá? Além disso, colocamos nosso botão de partida manual.
Tá? Verificamos agora o nosso diagrama. Na primeira fase, A vai para mais. Na segunda, B vai para mais. Na terceira, A vai para menos. Na quarta, B vai para menos. Pronto, temos nosso diagrama trajeto-passo feito. Então, agora começamos no projeto em si. O primeiro passo diz temos que desenhar os cilindros. No nosso caso, desenhamos o cilindro A e B aqui. Colocamos, vocês podem fazer aí em casa, tá? Me acompanhem, liguem o seu simulador pneumático e coloquem os dois cilindros. Eu vou fazendo aqui também. Cadê? Acionamentos. Aula 12. Bom, eu já fiz todos, né? Que eu vou começar de zero com vocês. Já está prontinho, mas vamos começar de zero para não trapacear. Então, vamos colocar primeiro nossos cilindros, tá? Os cilindros duplo efeito. Coloco o meu cilindro A, coloco o meu cilindro B, tá? Eu já vou colocando nele os labels, tá? Ou seja, os indicadores. Eu vou colocar a 0, tá? Que vai ser meu sensor de início do curso e que vai começar em 0 milímetros, e meu A1 que vai terminar em 100 milímetros, tá? Ok. Vejam que esses sensores são posicionados aqui dentro, tá? Como os modernos, mas eu faço questão de colocar aqui, tá? Porque aqui é onde iriam os sensores realmente, se eles fossem físicos, se fossem esses sensores de rolete, tá? Agora no B, eu vou colocar o meu label de 0, começa em 0, termina em 0, e B1, fim de curso mesmo, né? Coloco ele aqui. O que mais? Nos dizem, segundo passo, a cada cilindro são associados normalmente dois fins de curso, um para avanço e retorno. O que acabo de fazer, né? Para o cilindro A, A0 e A1, e para o cilindro B, B0 e B1. Beleza. O terceiro passo, a cada cilindro é associado um distribuidor de potência, geralmente tipo 4.2 ou 5.2, biestável. Gente, aqui vejam que nesse método as válvulas 5.2 ou válvula 5 ou 4.2 são chamados de distribuidores de potência, tá? E ainda biestáveis. Por quê? Porque estas válvulas, como estão, eles vão receber pulsos pneumáticos e vão manter o último estado dependendo do último sinal pneumático que eles recebem, tá? Essas válvulas não vão ter retorno por mola, portanto, vão actuar como memórias mecânicas, tá? Memórias por quê? Porque mantém um dos dois estados, biestável, mantém um de dois estados, dependendo do último sinal pneumático, se chega pela direita ou chega pela esquerda, então seu estado vai permanecer pela direita ou pela esquerda. E é um distribuidor de potência, por quê? Porque dependendo do estado onde ele esteja, vai mandar potência para meu cilindro, tá? Ele vai receber um sinal, digamos, lógico, sem potência, para controlar seu estado. Mas essa válvula vai mandar potência, ou seja, pressão, um sinal com pressão e potência, para nosso atuador pneumático, tá? Então, daqui para frente, essas válvulas 5.2 ou 4.2 associadas aos cilindros pneumáticos, vamos chamar elas de distribuidores de potência biestáveis, tá? Então, vamos colocar esses distribuidores de potência, nosso simulador,
Então, podem ser válvulas 4.2, essa daqui, ou uma válvula 3.2, essa daqui. Perdão, 3.2, 5.2, 5.2, 4.2 ou 5.2, tanto faz, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, eu vou preparar essa válvula, como ele vai receber sinais pneumáticos de controle, eu quero que seja operada pneumaticamente, tá? Lembram desse símbolo? Tá? Se chama pulso pneumático. Esse será operado elétricamente por bobina e esse é um sinal pneumático que se transforma em um sinal elétrico. Então eu quero só um sinal pneumático. Para um lado, aí apareceu, né, um sinal pneumático pela esquerda que vai fazer que o estado da válvula fique para a direita. E aqui também aparece um receptor de sinais pneumáticos pela esquerda que vai fazer que modifique seu estado para o outro lado, para a esquerda, né? Isso, vá, e foi. Tem que apertar OK, então. OK, aí sim. Vamos preparar ela também. Vamos colocar que ela tem que receber potência, então vamos ter que colocar um compressor. Tá? Depois fazemos a ligação, vai receber um compressor. E vamos ter que colocar aqui também os terminators. Os terminators, tá? Ou seja, que o ar tem que ir para a atmosfera. Geralmente, nós colocamos a fonte de pressão aqui na via do meio, tá? Nas outras são colocadas para a atmosfera. Vejam que podem colocar qualquer uma dessas três últimas, tá? Esse é um silenciador, essas duas são saídas para a atmosfera. Essa é um tampão, tampa, não coloquem. E esse aqui acho que significa nada, né? Porque se eu coloco isso e faço rodar a simulação, ele vai reclamar com erro. Então, posso colocar qualquer um desses três. Coloquei um silenciador, mas tanto faz se coloco um triangulinho também. Bom, assim como está, eu vou copiar, Ctrl C e coloco aqui Ctrl V, tá? Para não ter que fazer todo o processo. Então, esse era o nosso passo terceiro, né? Se não me engano, o terceiro passo. Cada cilindro está associado a um distribuidor de potência 5.2 ou 4.2. O que mais? A cada distribuidor de potência, normalmente são associadas duas válvulas de controle tipo 2.2 ou 3.2, normalmente fechada, tipo monoestável. Vejam que agora é monoestável. Isso quer dizer que quando elas não são estimuladas, ficam em uma única posição. E como nós garantimos isso? Colocando uma mola, tá? Que faça ela sempre ficar em uma situação normalmente fechada, tá? Então, vamos lá. Colocamos uma válvula 3.2 ou 2.2, tanto faz. Cadê a minha 3.2 aqui? Então são duas, né? Eu vou deixar prontinha essa válvula e depois vou copiar e colar, como fiz antes. Então, de um lado, eu quero que apareça uma mola, tá? Aparecer uma mola. E do outro lado, tem que aparecer sensores tipo rolete. Essas válvulas aqui vão ser estimuladas ou ativadas por sinais que vêm aqui dos sensores fim de curso, ou seja, nossos roletes, tá? Os roletes finais de curso. Então, final ou início do curso, né? Então aqui eu vou ter que colocar uma atuação mecânica. E aqui está, uma atuação de tipo rolete. Não diz o nome aqui, né? Não, esse é um rolete, tá? Eu acho que se nós fazemos duas vezes clique
aqui o software nos diz uma descrição. A ver, com o botão da direita, aqui em Properties, Component Description, né? Aí aparece o tipo de nossa válvula e toda a descrição, tá? 3.2, né? Aparece, bom, e como usar, né? Que nesse caso está em alemão. Bom, alguns de vocês sabem alemão. Dependendo se vocês baixam esse Fluid Sim do site que vocês baixam, vai aparecer em português, espanhol e inglês, tá? Eu baixei uma versão que estava em alemão. Bem, então vamos ter dois de cada desses, né? E já vou preparar aqui. Vou colocar que aqui tem um Terminator. Aqui. O Terminator que é para saída para a atmosfera. Então, agora coloco as duas válvulas 3.2 que serão associadas a cada distribuidor de potência. E pronto. Pronto, gente. Já seguimos todos os passos. Agora temos que colocar em jogo nosso equacionamento. Tá? Nós temos a nossa tabela trajeto-fase, trajeto-passo, e podemos obter nosso equacionamento. Vejamos que para A+, temos B0M. Para B+, é A1. A- B igual a B1 e B- igual a 0. Então, seguindo estes equacionamentos, nós vamos fazer nossa conexão pneumática. Tá? Nada ver certo. Aqui estaria, tá? A equação do ciclo é essa. Então, primeiro, para nosso avanço do nosso cilindro A, vamos colocar a conexão seguindo as válvulas B0 e M. Então, B0, que está aqui, então vai acionar um sensor de rolete com o mesmo nome. Então, vou colocar aqui que esse se chame B0. Bom, tem maiúscula, coloco em maiúscula, tá? B0. E M. Então, temos que colocar um botão, perdão, uma válvula manual, tá? Eu vou trocar essa mecânica, coloco aqui, por um manual, colocar um botão manual ali, tá? Vou colocar esse melhor, que um manual com trava. Eu aperto e fica pressionado, tá? Para que se mantenha constante o fluxo do ar. Bom, e então teríamos M, B0, e isso faria com que A vai para A+, né? Então, vamos fazer sempre esta ligação, sempre desde que nossa posição inicial seja no recuo. Tá? Vamos ligar a conexão anterior, aqui nessa setinha da esquerda, e nossa conexão posterior à setinha da direita. Tá? Também a saída, então, a saída do sinal B0 conecta no lado da esquerda, porque vejam, vai dar um pulso, então essa divisória, essa caixinha vai ficar alinhada com o ar. Essa que está em verde aqui vai estar conectado à nossa pressão. Então vai mandar pressão na parte posterior e vai fazer com que A vai para A1. Por isso MB0 é igual a A1. Tá? Vem como estamos colocando a conexão segundo ao equacionamento. Tá? Também temos que colocar sempre isso, nosso compressor alimentando a válvula. Por isso se chama uma válvula de distribuição de potência, porque manda potência, tá? Manda potência para o nosso cilindro. Só quero tirar isso daqui, que vai reclamar depois. Aí.
Aí se ficou mais claro. O que mais? Esta válvula também vai ligar ao meu compressor, né? Porque quando eu aperte ela, essa via vai ficar alinhada com o compressor e vai mandar pressão para cima. Então eu mando pressão para cima. De maneira quando eu aperto, que já está apertado, né, B0. B0 está apertado porque meu cilindro, perdão, minha haste está em B0. Portanto o B0 está pressionado, já está alinhado aqui. Alinha e manda o pulso. Tá? Mas quando não estiver em B0, a mola faz com que recue minha válvula, né? Deixando ela normalmente fechada. Tá? Então é monoestável, normalmente fechada, como diz a instrução. Que mais? B mais igual a 1. B mais igual a 1. B mais igual a 1. Então, vamos chamar esse carinha aqui de A1. E esse aqui vai ir aqui. Então vai mandar um pulso, né, que vai deixar minha via alinhada com o compressor e vai fazer com que avance B para B1. E novamente, tá, ligamos da mesma maneira que ligamos o cilindro A, ligamos o cilindro B a seu distribuidor de potência. Tá? Ligamos também esse ponto ao meu compressor. E pronto, estaria pronto isso aí. O que mais? A menos igual B1. A menos igual B1. A menos igual B1. Então chamamos este carinha de B1 e mandamos ele para cá, né? Quando se manda um pulso, o meu distribuidor vai ficar da maneira que aparece aqui e vai mandar ar para o recuo. Tá? A menos igual B1. Né? A menos igual B1. Tá certo. Não nos esqueçamos de alimentar nossa válvula com potência. Que mais? B menos igual a 0. B menos igual a 0. B menos igual a 0. Então temos que ligar essa válvula aqui e colocar a 0. Isso quer dizer que a 0, né, que está sendo ativado agora, vai fazer com que a minha linha, a minha via fique modificando a válvula distribuidora de potência para que B vai para o recuo. Né? B menos igual a 0. Está certo. Tá? Falta colocar alimentação com a potência. Bah, não quer? Aí sim. Pessoal, às vezes o simulador reclama, tá? Reclama porque as vias se cruzam, por isso que eu deixo todo assim bem organizadinho. De todos modos, é bom que fique bem organizado para que vocês verifiquem o funcionamento de maneira visual. Mas vocês podem dar o run e vai funcionar de todos modos, tá? Ainda dando esse warning do simulador. Bem, então nós temos que nosso ciclo deve funcionar da seguinte maneira: A mais, B mais, A menos, B menos. Ou seja, A e B avançam e depois A e B recua. Tá? Lembrem-se, porque agora vamos ver a simulação e tem que ocorrer assim. Tá? Aqui me está reclamando, tem componentes abertas. Claro, né? Que bom que ele avisa. Né? Essa conexão ficou aberta, então temos que conectar a minha linha de potência. Tá? E também reclamou aqui que tinha uma linha sobreposta.
Isso, aqui tem uma linha sobreposta. Ok. Tá, vamos simular tendo os warnings? Sim, vamos. Tem essa linha sobreposta também. Então, vamos colocar uma simulação mais devagar. De 1 para 9, sei lá. Para verificar o movimento vai ser A mais, B mais, A menos, B menos. Tá? Vamos lá. Então, aperto o meu botão de partida. A mais, B mais, A menos, B menos. Funcionou. Funcionou. Viram? Vejam que ocorre se eu troco esse botão de pulso mecânico por um... eu coloquei mecânico, coloquei um rolete. Meu, eu acho que não apertei OK. Né? Eu tinha colocado esse daqui. É um pulso mecânico com trava, para que se mantenha pressionado. Aqui não quero nada. Agora sim, OK. Agora ele mudou. Tá? Veja que se mantenho pressionado, o ciclo vai permanecer contínuo. Tá? Eu vou fazer mais rápido. Só um segundo. Simulação. Tá, de 1 para 1. OK. Manda ver. Né? Ali se mantém sem parar. Tá? Fica um botão tipo retentivo. Aqui. Soltei e parou. Bem. Agora, esse é o desenho, tá? Para que vocês confiram e façam também. Está nos slides que eu passei para vocês. Vejam também esta outra implementação. Nesse lado daqui, esse lado aqui que é da esquerda, essa parte daqui, faz com que meu ciclo também seja automatizado. Tá? Aperto esse botão e esse ciclo se torna infinito. Tá? Não para, até que eu aperto esse botão. Vejam que coloquei aqui uma válvula lógica OU. Tá? Então, se receber um sinal de qualquer dos lados, tá? Ele vai funcionar, vai fornecer pressão. Para parar o ciclo, eu aperto aqui. Tá? Agora, se eu quero que seja manual, ou seja, cada vez que aperto um botão faça um único ciclo, aperto esse botão daqui. Tá? É interessante ter essa opção de que seja manual, tá? Um ciclo automático ou semiautomático, tá? Para vocês saber, né? Dependendo do que possam pedir para vocês na prática, vocês já saberiam fazer os dois. Agora deixo essa de tarefa para vocês. Tá? Projetem um ciclo semiautomático A menos, B mais, A mais, B menos. Vejam que agora o começo é com A mandado para o recuo, ou seja, ele para ser mandado no recuo ele tem que estar estendido. O nosso cilindro vai ter uma condição de avanço como condição inicial. Tá? Então vamos ter que tomar certos cuidados. Tá? Bom, se vocês fazem o diagrama projeto passo direitinho, né? Vejam que agora sim o A começa distendido e aí vai para A menos. Tá? Para que o cilindro, para que nós garanticemos que o cilindro fique na posição de avanço, nós temos que cruzar as linhas. Tá? Essa é a única ocasião onde nós vamos ter que cruzar as linhas com a conexão da nossa válvula de distribuição de potência. Tá? Então, esses são os únicos cuidados que vocês vão ter que ter. Tá? Vocês depois obtêm o equacionamento, né, que vai ser daqui, aqui e aqui. E ali vocês vão ver como
conectar a tubulação, tá? Lembrem-se dos primeiros passos, segundo, terceiro passo. No primeiro passo, colocar os cilindros, depois colocar os flags, os nomes nos fim de curso. E a conexão vai como o equacionamento indica. Vejam também que o cilindro B tem um retorno por mola e é um cilindro de simples ação, tá? Mas isso é indicado no enunciado, tá? Aqui. Aqui, tá? Cilindro simples feito. Então vocês sabem que um cilindro simples feito tem que ser acionado por uma válvula 3.2, tá? Então, nesse caso, não vamos usar nosso distribuidor de potência 5.2, usamos uma 3.2, tá? Mas é a mesma história. Coloquem aqui os receptores de sinal pneumático, tá? E também cada uma dessas válvulas distribuidoras de potência tem que estar associadas duas válvulas 3.2. E lembrem-se de colocar aqui os mesmos nomes que correspondem aos fim de curso, tá? Satisfazendo então o equacionamento. Vejamos outro exemplo. Diz projetar transporte de caixas entre esteiras. Diz, a figura apresenta um dispositivo de transporte por esteira.